Maravilha! Vamos pegar a Bíblia aí, irmãos? Se você está abraçando, continua abraçando, não tem problema não. Me ajuda aí, por favor, em oração. Estou tossindo desde ontem à noite. Estou com a pastilhazinha house aqui para tentar me ajudar. Já usei outra pastilha. Vamos ver se vai. Se você me vira assim, pegando uma pastilha, não é porque eu quero chupar pastilha não, porque eu preciso. Aí eu não sei se eu vou conseguir pregar e chupar pastilha ao mesmo tempo. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. É uma passagem que eu, assim, acho muito interessante. Números, capítulo 24. Perdão, capítulo 14, versículo 24. Números, capítulo 14, versículo 24. Uma vez eu perdi essa chave aqui na igreja. Aí alguém veio me perguntar assim: pastor, essa chave do Senhor? Eu falei assim, de brincadeira, está na cara que essa chave é minha. O chaveirinho do pastor aqui, está na cara que essa chave é minha. Acharam o texto aí? Números capítulo 24? Perdão, capítulo 14, versículo 24. Nós vamos ler só o versículo 24, mas você vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer ao texto outras vezes. Números 14, 24 diz assim: porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Eu creio que nós podemos ler mais uma vez. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E eu quero falar sobre promessa nessa noite. E que Deus nos abençoe no decorrer dessa mensagem em que o Senhor, por meio da sua palavra, nos fale. Então, quando a Bíblia, meus irmãos, fala de promessas, na verdade existem várias promessas na Bíblia, várias. Existem centenas de promessas na Bíblia. Mas eu destaco duas, e talvez seja para a Bíblia, essas as duas maiores promessas. E quais são as duas maiores promessas que a Bíblia nos aponta? Uma diz respeito à nação de Israel, outra diz respeito à igreja. A promessa que diz respeito até à nação de Israel é a terra de Canaã. A terra de Canaã, conhecida como terra que manava leite e mel. Obrigado, Marco, estava esperando por essa água aí. Não, tira aí, por favor, o pratinho. Senão eu tombo. Eu vou tombar o pratinho. Obrigado, Marcos. Então, a primeira promessa é a terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão. E décadas à frente, o povo de Israel tomou posse. A outra promessa, essa sim é a maior das promessas. A maior de todas as promessas. A maior de todas as promessas, ela tem vários versículos que nós poderíamos citar. Mas eu fico com um versículo, com um texto, que se encontra em João capítulo 14. Jesus fala assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejai vós também.
Que promessa é essa que Jesus está aqui nos falando em João capítulo 14? A promessa do céu. Então, se Israel vai em busca da promessa de Canaã, a igreja, ela tem como maior das promessas a Canaã celestial, conhecida também como Canaã celestial, a Nova Jerusalém, o céu. São duas promessas, mas eu não vim aqui hoje falar do céu, conquanto é a maior das promessas bíblicas, a promessa que Deus fez na pessoa do Filho Jesus, para nós, igreja, que nós estamos aguardando com esperança, que nós estamos aguardando com muita expectativa no coração de que aconteça, está bem perto de acontecer. Eu não quero falar sobre a promessa da Canaã celestial nessa noite. Eu quero me valer aqui desse texto que eu acabei de ler com você. Hoje iremos ver o momento em que essa geração aqui, ela perde o direito, ou parte dessa geração, perde o direito de tomar posse da promessa da terra de Canaã. Eu li só um versículo, mas esse capítulo 14, o capítulo 13, o capítulo 12, estou recuando, e o capítulo 11 estão dentro do mesmo bloco de realidade, o mesmo contexto, mesmo bloco de situações que vão acontecer nesse momento da história. Esses acontecimentos vão levar parte da geração, essa geração aqui, a perder o direito de entrar na terra de Canaã. E eu poderia destacar muitas coisas, mas eu vou destacar apenas três. Três razões que fizeram com que essa geração, a geração que era da idade ou do tempo de Caleb e de Josué, por que essa geração perdeu o direito da terra de Canaã? Primeiro, por causa da rebeldia. Segundo, por causa da rebelião. E terceiro, por causa da murmuração. Rebeldia, rebelião e murmuração. Esse episódio está contido nesse livro aqui, que é o livro de Números. Uma curiosidade geográfica, é curiosidade mesmo geográfica. Não sei se a sua Bíblia tem aqueles mapinhas. Tem Bíblia que tem aqueles mapas atrás. Deixa eu ver se essa minha aqui tem. Essa minha aqui também tem. Mas não sei se nessa minha Bíblia aqui tem esse mapa. Não vou poder ver agora, senão a gente vai perder tempo aqui. Mas existem algumas Bíblias que têm mapas, né? E o livro de Números tem, assim, 4 lugares que se destacam. Eu vou citar o nome desses lugares. O primeiro é o Monte Sinai. O segundo é um lugar chamado Cades Barneia. É onde acontece esse momento aqui, esse episódio do texto que nós acabamos de ler. Outro lugar chamado Ezion-Geber. E por último, Monte Nebo. Monte Nebo é onde Moisés sobe e ele morre, né? E lá o corpo dele desaparece. E é onde ele avista a terra de Canaã. Ele só viu, mas não entrou em vida. Então, esses 4 lugares, onde está a curiosidade? Se você... É um negócio assim curioso. Como eu não acredito em coincidência, até porque a Bíblia não trabalha com coincidência, eu fico, no mínimo, como uma curiosidade, podendo ser uma própria revelação. Se você juntar os pontos, sabe aquela coisa que a gente fazia na infância? Juntar os pontinhos? Se você juntar assim, lá embaixo, Sinai, se você subir um pouco para o segundo ponto, para o terceiro ponto e para o último ponto, vai dar um N. Vai dar um N, é sério. Se você juntar os pontos de Sinai, Cades Barneia, Ezion-Geber e Monte Nebo, vai dar um N certinho. Assim, vai subir um pouquinho, vai subir lá para o ponto, ou seja, Cades Barneia, desce, Ezion-Geber, sobe, Monte Nebo. Dá um N de números. Curiosidade, apenas uma curiosidade. Mas, meus irmãos, o livro de Números narra a história da peregrinação de Israel no deserto, rumo à terra de Canaã. Se você perguntar o que o livro de Números fala, o livro de Números fala da peregrinação de Israel no deserto em direção à terra de Canaã. Por que o nome é Números? Lógico, por causa da questão numérica mesmo.
conta-se as gerações que estão aqui saindo, né, do Egito e indo para a terra de Canaã. Então esse livro, ele, além de ser um número que fala de questão numérica mesmo, ele também narra a história da peregrinação de Israel no deserto rumo à terra de Canaã. É dentro desse livro que acontecem episódios assim de fracassos e sucessivas dificuldades que a nação de Israel enfrentou no deserto. Na verdade, encontramos aqui duas figuras que são caricaturas do que é uma promessa de Deus: Calebe e Josué. Dentro desse livro, nós podemos encontrar duas pessoas que representam o que é promessa de Deus: Calebe e Josué. Então, eu quero hoje com você, rapidamente, por alguns minutos, falar de algumas coisas muito importantes que eu gostaria que você guardasse em seu coração. Antes de você guardar no seu coração, que você prestasse atenção e que você caminhasse comigo aqui na revelação da palavra. Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, para obter a promessa, logicamente que ela tem algumas atitudes e características que condizem com a sua escolha. Porque o que vai acontecer aqui com Calebe e Josué é que eles vão pagar o preço por uma promessa, ou pela promessa. Então, uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, para obter a promessa, logicamente, ela tem algumas atitudes e características que vão ser assim, vão condizer com a sua escolha. Então, você, quando escolhe alguma coisa, a sua escolha vai condizer com o tipo de pessoa você é. Seu caráter vai dizer que tipo de escolha você faz. Seu comportamento vai dizer que tipo de escolha você faz. Não é diferente aqui com Calebe e Josué. A escolha que eles fizeram, as suas escolhas, ou melhor, a sua escolha, porque foi a escolha da terra de Canaã, a escolha que fizeram Calebe e Josué, ela vai condizer com o caráter de Calebe e Josué. Então eu quero ver com você aqui que tipo de pessoa é essa, ou que tipo de pessoa é Calebe e é Josué, que é capaz de pagar o preço por uma promessa. Então uma pessoa que paga o preço pela promessa, ela não é levada pelo espírito do medo. Presta atenção, uma pessoa que paga o preço por uma promessa não é levado por nenhum espírito de medo. Vá comigo, por favor, para o versículo 30. Do capítulo anterior, do capítulo 13, perdão. É o versículo 30 do capítulo 13. Eu li o capítulo 14, mas você vai voltar para o capítulo 13. Está tudo aqui no mesmo contexto, no mesmo momento. Então, 13, 30. Repetindo, uma pessoa que é capaz de pagar preço por uma promessa, ela não é tomada por nenhum espírito de medo. Vamos ver isso? Versículo 30 do capítulo 13, diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ler de novo? Vê se esse versículo não está dizendo exatamente isso. Calebe não está com medo. Josué não está com medo. Vamos ler de novo o versículo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Calebe está dizendo essa palavra? Porque Calebe, Josué e mais 10 homens, eles são espias. Eles receberam uma missão de Moisés. Qual a missão que eles receberam de Moisés? Entrar na terra de Canaã para espiá-la, para observá-la. A missão era observar a terra e trazer um relatório a Moisés de como era a terra e, sobretudo, a melhor maneira de entrar nela. Então, imagine aí 12 homens nobres, 12 príncipes,
Se fosse hoje, teria assim, um caderno, uma caneta, nem caderno e caneta, estou atrasado mesmo. Não é caderno e caneta mais não. É o telefone mesmo, o tablet, né? E fotografia, né? Drone, para olhar de cima, e trazer um relatório e apresentar a Moisés. Acontece que 10 desses homens, eles trazem um relatório medíocre. Aliás, mais do que medíocre está na média, né? Eles vão levar para Moisés um relatório terrível. Eles vão trazer um relatório que provocou medo. Porque eles vão dizer assim: olha, a terra que nós fomos espiar, de fato é uma terra que manda leite e mel. Mas lá nós encontramos os filhos de Anak. Nós vimos lá que os homens são grandes. Lá tem carruagem de ferro. Lá tem muralha. E os homens são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos perante eles. Eles se tornaram pequenos, se colocaram na condição de pequenos. Na verdade, esses 10 homens se mediram pelo medo. Meu irmão, você não pode se medir pelo medo, para nada na sua vida. Seja para as questões espirituais, seja para questões naturais da sua vida. Você não pode se medir pelo medo. Você se mede pela sua fé. Vamos falar sobre fé. Se você se medir pelo medo, você vai se colocar como uma pessoa pequena, incapaz. Aí sim, medíocre. Você não pode medir-se pelo medo. Efeitos do medo. Guarda, se você quiser, eu te dou, ou senão você depois volta no YouTube e você vai anotar. Efeitos do medo. O medo paralisa. O medo tira as barreiras da confiança da alma. O medo traz cegueira, não cegueira física, cegueira espiritual. O medo tira a motivação. O medo faz uma pessoa ter desânimo. Efeitos do medo. Tem outros efeitos, mas eu vou ficar só com esses. Então, 10 homens, ao invés de produzir no povo de Deus uma motivação que pudesse levá-los a avançar, 10 homens trouxeram uma palavra que roubou o ânimo da promessa e trouxe medo. Então, uma pessoa que é capaz de pagar o preço pela promessa, ela não é levada por nenhum espírito de medo. O grito de Caleb, porque isso aqui é um grito, presta atenção de novo no versículo 30, não vou ler todo, só a primeira parte. Então Caleb fez cair o povo perante o Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: eia! Não sei se é a sua versão. Eia! Tem alguma versão assim? Ah, irmão Jorge. Não é assim, irmão Jorge? Eia! Por quê? Na verdade, ele está gritando mesmo. Eu vou tirar o microfone para não ficar assustado. Ih, eu não posso gritar muito, porque eu estou tossindo. Eia! Deu ruim. Ele está dando um grito, irmão. Sabe, eu tentei analisar esse grito de Caleb. Presta atenção. Ouça aqui, por favor. Eu tentei analisar esse grito de Caleb. Esse grito de Caleb, meus irmãos, é um grito de insatisfação. É grito de alguém que está inconformado. Sabia disso? É grito de alguém que está inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com um espírito de medo que entrou na nação de Israel.
Inconformado com quem? Inconformado com gente que foi separada para cumprir uma missão e facilitar o trabalho da nação de Israel. Analisando um pouquinho esse medo de Caleb, eu penso que esse grito de Caleb deveria ser o grito da igreja. Ou melhor, de muitos que estão na igreja. Por quê? Porque na igreja existem pessoas que estão sendo tomadas pelo espírito do medo. Só que os gigantes não são os mesmos. Os gigantes lá de trás não são os mesmos de hoje. Os gigantes que tomam conta da alma das pessoas que estão na igreja são diferentes dos gigantes da terra de Canaã, dos anaquins. Eu poderia citar muitos gigantes do nosso tempo. Muitos gigantes. Mas eu cito apenas um. Um gigante que tem feito com que o espírito de medo ronde e tome conta da alma de muitos cristãos. Que gigante é esse? O gigante do poder de persuasão. Parece que a igreja tem medo do que vai acontecer no futuro pessoas se persuadir e roubar aquilo que Deus nos deu. O gigante da persuasão. Somos levados por gigantes de persuasão. Pessoas com poder de persuasão que estão infiltradas no seio da igreja, que trazem palavras que roubam a alegria, roubam a motivação, roubam a fé, roubam o prazer de servir a Deus, roubam o prazer de estar na presença de Deus. Você não pode ser tomado por nenhum espírito de medo. Deixa eu te falar uma coisa. Dizer pelo texto que não existia gigante é distorcer uma realidade. Dizer que não existia gigantes é distorcer uma realidade. É não encarar o fato de que existia uma realidade. Agora preste atenção. O fato de existir de gigantes de verdade não significava dizer que esses gigantes não eram nada perante o Deus que é infinitamente grande e que grande é o seu poder para fazer dos seus filhos poderosos para derrotar qualquer gigante. Você entendeu? O grito de Caleb deveria ser o grito de muitos na igreja, que não tem medo de arriscar, quando a questão se refere à promessa de Deus. Meu irmão, se você tem convicção de que Deus tem promessa na sua vida, sejam essas promessas espirituais e naturais, não tenha medo de arriscar. Vou repetir para você guardar isso. Porque Deus tem promessas para nós, espirituais e naturais. Então, se você tem convicção de que Deus tem para você promessas espirituais e naturais, não tenha medo de arriscar. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu. Se você tem convicção das promessas de Deus, não tenha medo de arriscar. Avance. Por quê?
porque maior é aquele que te prometeu do que os que estão no mundo. Aleluia. Amém, amados? Em segundo lugar, uma pessoa que é capaz de pagar o preço para obter uma promessa, ela tem uma fé que faz suplantar qualquer obstáculo. Ela tem uma fé que é capaz de suplantar qualquer obstáculo. Vamos voltar para o capítulo 13. O final do versículo 30. Vamos pegar o final do versículo 30 e depois emendar na palavra dos 10. Só o final do 30 que diz assim, ó: certamente prevaleceremos contra ela. Então guarda essa palavra. Ela é de Caleb. Então, veja bem, Caleb está dizendo: vamos prevalecer, ou seja, seremos vencedores. Iremos suplantar. Aí vem agora os obstáculos. Olha os obstáculos. 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquela terra, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Obstáculo. Infamaram a terra o que tinham espiado perante os filhos de Israel. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Obstáculo. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Obstáculo. Também vimos lá os gigantes, os filhos de Anak. Obstáculo. Descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Obstáculo. Essa palavra de Caleb, ela de fato é alguém que está tomado pela fé. Percebeu que há um contraste aqui? Tem gente tomado pelo medo e tem gente tomado pela fé. Tem gente tomado pelo desânimo e tem gente tomado pela fé. Tem gente tomado pelo cansaço e tem gente tomado pela fé. Tem gente tomado pelo medo do futuro, porque o futuro é incerto. Ou seja, tem gente tomado pela incerteza do futuro, mas tem gente tomada pela fé. Tem gente que é tomada pelos obstáculos, porque os obstáculos são reais, são visíveis. Os obstáculos aparecem, surgem. Não se tira a realidade dos obstáculos. Mas tem gente tomada pela fé. Tem pessoa tomada pela fé. Tem um homem tomado por uma fé audaciosa. Porque quem está dizendo, certamente prevaleceremos contra ela, é alguém que não está se firmando em armas, em escudo, em lança. É alguém que está colocando a sua confiança no Deus que já tinha provado por outras vezes que Ele faz o impossível. Aleluia. Os 10 espias até admiraram que a terra manava leite e mel. Trouxeram um cacho de uvas gigantes da terra. Era a prova de que o Deus prometeu era real. O que Deus prometeu era real. Porém, os espias desejam
ou desejaram parar naquele cacho de uva. Irmão, esse cacho de uva aqui fala muito. Está um pouco atrás o cacho de uva. Eles levaram da terra um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 homens. Imagina um cacho de uva aí assim. O cacho de uva que a gente compra no supermercado vendendo naquela caixinha, né? Não é isso? Naquela caixinha. Então, agora tenta imaginar um cacho de uva pendurado numa madeira, em um madeiro, sendo carregado por 2 homens. Só esse cacho de uva daria muitas mensagens. Mas esse cacho de uva está dizendo o seguinte: os 10 espias dizendo: olha, de fato a terra mana leite e mel, olha a prova. Mas a gente para por aqui. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço muita. Alguns já não estão mais aqui entre nós. Gente que se contentaram com pouco, porque perderam a fé. Gente que tiveram experiência de ver milagre de Deus. Gente que experimentou um pouco da promessa de Deus, mas parou ali mesmo. Perdeu a fé. O cacho de uva está dizendo: de onde vem, tem mais. Se tinha um, significava que tinha mais. Mas a gente para aqui. Fiquemos com esse só. Acabou. Mas tem mais. Se tem um, tem mais. Não. A gente para aqui em Cádiz. A gente não avança. Porque os obstáculos são maiores do que aquilo que Deus prometeu. Meu irmão, no nome de Jesus, não para não. De onde veio tem mais para você. Se você já experimentou algo grande na tua vida, da parte do Senhor, de onde veio tem mais para você. Tem mais para você. Caleb estava disposto a suplantar os obstáculos e tomar posse da promessa de Deus. Eu te convido a exercer uma fé audaciosa. Agora, em que momento você deve colocar uma fé audaciosa em prática? Preste atenção. Em que momento da sua vida você deve colocar em prática uma fé audaciosa? Primeiro, quando você perceber que o espírito da incredulidade tomou conta dos que te cercam. Eu vou repetir com calma. Quando é que você vai colocar em prática uma fé audaciosa? Quando você perceber que o espírito de incredulidade tomou conta daqueles que estão perto de você. Segundo, quando a sua fé é colocada em prática, irá abençoar uma geração, uma família, a igreja onde você faz parte. Quando você entender que a sua fé audaciosa vai abençoar você, sua família, a igreja onde você faz parte, a comunidade onde você se encontra. Você vai deixar os gigantes, os obstáculos te paralisarem, ou você vai partir para cima com fé audaciosa no Senhor? O que você vai fazer? Aqui, ouça. O que você vai fazer? Você vai deixar os gigantes, os obstáculos te paralisarem, ou você vai partir para cima com uma fé audaciosa no Senhor? E deixa eu terminar esse ponto falando uma coisa para você. Você sabe onde se encontram os maiores obstáculos? Me ajuda. Repita comigo. Os maiores obstáculos estão
dentro de nós. Porque o que nos influencia vem de fora. O que nos influencia vem de fora. Mas o que nos paralisa, geralmente, vem de dentro. É o que vem de fora que cria dentro de nós obstáculos. Por isso que os nossos ouvidos precisam ser sensíveis ao Espírito Santo. Por isso que a nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito de Cristo. Por isso que o nosso coração precisa ser quebrantado diante de Deus. Porque ouvidos sensíveis, mente fechada pela mente de Cristo e corações quebrantados não serão influenciados por aquilo que está vendo lá de fora. Em terceiro lugar, pessoa que é capaz e que é disposta a pagar o preço por uma promessa, é gente que escolhe acreditar no que Deus fala. É gente que escolhe acreditar no que Deus fala. Eu vou com você para o capítulo 14, volta para o capítulo 14. O texto é grande, mas já dá para a gente dar uma relembrada e um entendimento. 14, 6 a 9. (14, 6 a 9). Vamos lá? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nela terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Vai para o versículo 11. E aí nós vamos ouvir Deus falando. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Os líderes de Israel, os principais, se reuniram. Estamos falando de Calebe, de Josué, de Moisés e de Arão. Diante de tudo isso, o que eles vão fazer? Eles vão rasgar as vestes. Rasgar a veste é sinal de vergonha. Vergonha. Você sabia que para um judeu, e deveria ser para a igreja também, porque tanto os judeus quanto nós, igreja, lidamos com isso? Vai com a bala para a boca que não tem jeito. Você sabia que para um judeu, e deveria ser para a igreja, falta de fé é vergonha? Vou repetir. Para um judeu, e deveria ser para a igreja, falta de fé é vergonha. Por isso eles rasgaram as vestes. Complete, por favor, o que eu vou dizer. Aliás, o que a Bíblia diz.
A fé vem e ouvir? Muito bem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos diante de um texto onde 4 homens estão rasgando as suas vestes por vergonha, porque faltou fé. Faltou fé, mas não faltou Deus falando. Então, não deveria faltar fé. Deixa eu te perguntar uma coisa muito natural. Eu dou um bombom para quem me falar qual foi o seu almoço de... Hoje é que data? 9 de novembro. O que você comeu 9 de novembro do ano passado? Você lembra? Não lembra, não? Hã? Não, você tá de brincadeira comigo. Você tá. Ô, Brian, fala sério. Então tá bom, vou te fazer uma outra pergunta. O que você comeu um ano atrás, te alimentou? Sim ou não? Sim. Entendeu? Você não lembra que você comeu um ano atrás, mas você sabe que aquilo que você comeu um ano atrás te alimentou. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Meu irmão, talvez você não lembre qual foi a sua devocional de um ano atrás. Aqui, olha para mim. Talvez você não lembre qual foi a sua devocional de um ano atrás. Que texto bíblico você leu há um ano atrás. Mas uma coisa eu posso te garantir. Aquilo que você se alimentou, a palavra que você leu um ano atrás, aguçou a sua fé, alimentou a sua alma. As mensagens que você ouviu desse púlpito, talvez você não lembre, nem eu lembro. As lições da escola bíblica que você aprendeu, talvez você não lembre. Mas o que você ouviu desse púlpito, o que você ouviu na escola bíblica, alimentou sua alma. Ou seja, se alimentou sua alma, fez crescer a sua aleluia. Entendeu? Porque deveria ser uma vergonha a falta de fé. Josué e Caleb saem para a missão, para espiar a terra. Com a voz de Deus em seus corações. Isso aqui é forte, gente. Eles saem para espiar a terra com a voz de Deus no coração. Ou em seus corações. Eles cumprem a missão com a voz de Deus dentro dos corações. Eles voltam da missão com a voz de Deus dentro dos seus corações. Aleluia. O que Deus falou ficou guardado. E o que Deus falou? O que Deus falou foi o que Deus falou a Abraão. Darei à tua descendência essa terra, terra que mana leite e mel. Então o que Deus falou lá atrás para o patriarca continua vivo, presente, ativo, porque a palavra de Deus continua viva, presente e ativa. Tem 2 vozes dentro de nós que nos levam a colocar a fé em prática. A voz do Espírito fundamentado na palavra e a voz do poder de Deus que operou maravilhas. Coisa linda. Porque é isso que Deus está falando aqui no texto que nós acabamos de ler. Como assim? Eles não estão acreditando? E o que eu disse? E o que eu fiz? O que ele fez, ele falou. O que ele disse, continua vivo,
presente. Aleluia. Isso deveria ser o suficiente para continuar em busca da promessa. Meu irmão, por favor, no nome de Jesus, escolha acreditar no que Deus falou. Em último lugar, pessoa que tem assim coragem, gente que é capaz de ir em busca da promessa, ela tem como atitude, ela é alguém que tem um espírito diferente. Aí chegamos no versículo que nós lemos no começo. O versículo que nós lemos, ou seja, o versículo 24 do capítulo 14, não são palavras de Josué e Calebe, são palavras de Deus. O que Deus fala, Ele fala a respeito de Calebe. O que Deus fala de Calebe deveria ter dado assim uma impressão muito grande em Moisés, em Arão. E na verdade, que Deus falou de Calebe deveria impressionar ou envergonhar nós. Preste atenção no que Deus fala de Calebe. Primeiro, Deus fala que Calebe é servo. Visto que meu servo Calebe. Por que Deus chama Moisés ou Calebe de servo? Porque Calebe se envolveu na missão, cumpriu a missão, teve fé para resistir o espírito contrário e cumprir a missão. Vou repetir. Por que Deus chama Calebe de servo? Porque Calebe se envolveu na missão, cumpriu a missão, teve fé para resistir os espíritos contrários para chegar no final da missão. Você tem que se envolver na missão que Jesus te deu. Se você não se envolver na missão que Jesus te deu, você não é servo. Guardou? Bem-estar, servo bom e fiel. Segundo, Deus disse que Calebe tem um espírito diferente. Primeiro, Deus fala que Calebe é servo. E por que é servo? Porque ele se envolve com a missão. Segundo, Deus disse que Calebe tem um espírito diferente. Espírito diferente aqui é o mesmo que ir à frente, mais adiante. Significava dizer que havia nele uma constância, um foco, ou seja, não perdeu de vista a promessa. Olha que coisa linda. Espírito diferente aqui na linguagem original hebraica é o mesmo que ir à frente, ir adiante. Alguém que não perde o foco, não perde de vista a promessa. E o próprio Calebe vai usar à frente a seguinte expressão: perseverei em seguir o Senhor. E eu te pergunto, você tem parado ou você tem ido adiante, sem perder o foco de Deus e das promessas de Deus? Terceiro, Deus disse que Calebe era perseverante. Perseverante aqui significa que ele era cheio, ele era pleno. Interessante. Perseverante é o mesmo que cheio, que pleno. E ele usa a expressão outro espírito. Espírito diferente. Calebe tem um espírito diferente. Ou seja, Deus está dizendo que Calebe era um homem cheio do Espírito. E eu quero terminar essa palavra para a gente orar. O nome de Calebe tem um significado interessante. Eu não sei se depois que você ouvir isso, você vai aconselhar alguém a colocar o nome de Calebe. Mas tem uma coisa que talvez a pessoa mude e pense em colocar. Não vai ser confuso, preste atenção. O nome Calebe em hebraico significa cachorro.
Isso mesmo, cachorro. Como que uma pessoa tem assim o nome de cachorro? Porque o judeu colocava o nome de acordo com a realidade de vida da pessoa que nasce, da circunstância que fez a pessoa nascer, ou em relação aos pais. Só que cachorro, em hebraico, significa kilev, ou kelev. E kelev significa conforme o coração. Então, a grosso modo, nós não colocaríamos o nome de uma pessoa de Caleb porque significa cachorro. Só que cachorro significa kelev, que significa conforme o coração. Então, por que Caleb tem esse nome? Porque ele agia conforme que estava no seu coração. E o que tinha no seu coração? O que tinha no coração de Caleb era o desejo de, pela fé, tomar posse da promessa que Deus tinha para a sua vida. Aleluia. Vá comigo para o capítulo 14 de Josué, a gente termina aqui. Avance no texto. Enquanto você avança no texto, eu dou uma quebrada na bala aqui com meus dentes. Josué 14. Não sei como é que alguém consegue chupar bala house preta. A cinza já é assim forte. 14, 6 a 10. Aqui termino. 14, 6 a 10. Nós avançamos do livro de Números para o livro de Josué. Avançamos algumas páginas. Só que avançamos 45 anos no tempo. Ok? Avançamos 45 anos no tempo. Diz assim o texto, Josué 14, 6 a 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, espiar a terra, e lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será a tua descendência dos teus filhos em herança perpétua, pois prevaleceste em seguir o Senhor meu Deus. Para terminar o versículo 10. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como dizes, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. Ainda 11. E ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era: tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Louvado seja Deus. Eu termino falando da promessa, porque a promessa aqui tem nome. Nós começamos essa mensagem falando sobre promessa. Promessa, 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 promessa. Só que promessa para Caleb tem nome. Diga comigo, o nome da promessa. Melhor, irmão, por favor, diga o nome da promessa que Caleb
tomou posse, chamava Hebrom. Coisa linda. Hebrom é uma cidade cananita, também chamada de Kiriat Arba, na região montanhosa de Judá, a cidade mais alta da Palestina. Está a quase 1.000 metros acima do mar Mediterrâneo. Mas aí não dá para entender o que isso tem a ver com a promessa de Caleb. Mas o que isso tem a ver com as nossas promessas em Deus? É simples, preste atenção. 45 anos atrás, Caleb entrou na terra de Canaã. E ele entrou com a palavra de Deus no seu coração. Irmão, quando a palavra de Deus não sai do seu coração, seus olhos ficam aguçados. Quando a palavra de Deus não sai do seu coração, meu irmão, onde você anda, seu caminho iluminado. A Bíblia diz isso, Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Você anda e a palavra ilumina seu caminho. Você dá um passo iluminado. Por quê? Porque a palavra está iluminando o caminho. Então, presta atenção, quando Caleb entra na terra de Canaã, 45 anos atrás, o que estava no coração dele era: Deus tem uma promessa, foi feita a Abraão, ela é para mim. Isso está no coração dele, a palavra de Deus, o coração dele, ardendo, 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 ardendo. Aí sabe o que acontece? O Espírito de Deus pega Caleb e leva Caleb a olhar para um monte bem alto. E Caleb enxerga aquele monte alto. Ele vai perto daquele lugar. Ele faz uma varredura naquele lugar. Aí eu estou exagerando, mas é para aguçar você mesmo. Ele tem um drone espiritual. Ele olha aquela terra. Ele percebe que tem fonte de águas cristalinas descendo daquele monte. Ele diz assim: eu vou voltar. Vou dar o meu relatório. Um dia eu vou entrar aqui. Esse lugar é meu. Hebrom é meu e da minha família. Por que você acha que no texto que nós lemos, Deus vai dizer: esse é Caleb, que perseverou em me seguir. A promessa é dele e da casa dele. Sabe por quê? Porque Caleb guardou no coração a palavra de Deus. E antes de possuí-la por herança, ele a possuiu pela fé. O que você está vendo hoje pela fé é o que Deus irá te dar como promessa. A grande questão é se você está disposto a pagar o preço pela promessa que Deus te faz. A grande questão é se você vai romper com tudo para tomar posse da palavra que Deus te deu. E eu termino dizendo a você que o tempo não apaga a promessa. Caleb passou 45 anos, a promessa não foi apagada. Eu termino dizendo para você que o tempo não tira as forças de quem tem promessa. 45 anos, Caleb estava forte. Eu termino dizendo para você que Deus não deixa os seus filhos esquecerem da promessa, mesmo que ela leve tempo para acontecer. Não aconteceu com Caleb. 45 anos depois, ele estava lembrando da promessa que Deus fez.
Fique em pé, irmão. Há uma frase de uma canção que permita-me discordar, que diz: quem tem promessa não morre. Discordo. Discordo. Quem tem promessa também morre. Eu poderia dizer para você o seguinte: quem vai em busca da promessa, com o desejo de que a promessa seja um propósito, não morre. Porque propósito, enquanto você desejar viver, Deus vai te permitir que esse propósito te alimente para você cumprir. O que eu falei domingo é muito sério, irmão. Não vai para o túmulo. Não vai para o túmulo carregando os propósitos e as promessas de Deus, não. É para você viver aqui. O lugar mais rico do mundo, ou os lugares mais ricos do mundo, é a igreja e cemitério. Porque é na igreja que existem as maiores riquezas, as maiores promessas, os maiores dons, talentos, habilidade, capacidade, de gente que ainda pode cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a nossa maior promessa dessa terra. Só que lá no cemitério tem muita gente que enterrou seus talentos. Junto com ele, a promessa foi junto. Deus tem grandes promessas para a sua vida. Aqui, nessa terra. E se você transformar essas promessas em propósitos de vida, Deus vai alimentar você. Deus vai cuidar de você. Deus vai dar força a você. Deus vai sustentar você, para que essa promessa chegue e você viva o seu propósito. Eu quero orar por você, irmão. Eu quero fazer uma oração, não que a minha oração tem poder, poder é de Deus. Eu quero orar por você que não sabe ainda qual é a sua promessa. Mas também quero orar por você que já sabe qual é a promessa que Deus tem na tua vida e você não viveu ainda. Porque tem alguma coisa atrapalhando. Portanto, se você não sabe qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, ou se você ainda não conseguiu viver a sua promessa, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, por favor. Se você não sabe qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, e se você sabe, mas ainda não conseguiu viver, porque tem alguma coisa atrapalhando, vem cá que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Bem rapidamente, por causa do nosso tempo, nós avançamos aqui na hora. Eu avancei, na verdade. Rapidamente. Eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos deu a promessa da terra, da mansão celestial. O Senhor nos deu a promessa de que estaríamos contigo na glória para todo sempre. Somos, Pai, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Mas também há promessas que nós recebemos para viver nesse tempo, ainda dentro da existência humana. Então nessa noite, os teus filhos que ainda não descobriram a promessa que o Senhor tem desde a eternidade para eles, que o Senhor esteja desvendando, revelando, descortinando, Senhor, para que essas promessas sejam claras diante dos olhos dos meus irmãos. E aqueles que não têm conseguido, Deus, alcançar a promessa por alguma dificuldade, por algum obstáculo, seja esse obstáculo dentro ou fora, no nome de Jesus, remova qualquer obstáculo que impeça os teus filhos de viverem a tua promessa, ou as tuas promessas. Louvamos-te nessa noite,
Porque o que está aqui entre nós não é o espírito de medo. O que está entre nós aqui é o espírito diferente, como o espírito de Caleb. Espírito com uma fé aguçada, audaciosa, perseverante. Por isso, Deus, eu quero te pedir que a palavra que ouvimos nessa noite alimente a nossa alma e aumente a nossa fé, no nome de Jesus. Essa é a minha oração pelos teus filhos que estão aqui, por aqueles que não estão aqui também, que não puderam estar. Nos faz, por favor, ser uma igreja de uma fé perseverante, de uma fé audaciosa, e nos faz ser uma igreja que alcança e que vive as tuas promessas, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você.